Hello everybody! How are you today? It's Terça do Entusiasmo e hoje eu vim trazer para vocês um assunto que me interessa muito, que é aprendizagem. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito curiosa, que eu gosto muito de estudar, mas eu gosto muito mesmo é de aprender. E desde o ano passado eu estou fazendo um MBA em Gestão Escolar pela USP e as aulas são às sextas-feiras à noite. Online, tá vendo o privilégio da gente fazer um curso online? A gente abre portas inimagináveis. Pois bem, nessa sexta-feira passada, a minha aula foi sobre neurociência aplicada à educação. E esse é um assunto que me desperta muito interesse, já não era de sexta-feira passada, eu já me sentia muito atraída pela neuroplasticidade, que é uma das vertentes, né? A capacidade do nosso cérebro de se adaptar. E durante a aula de sexta-feira, eu assisti um vídeo que eu vou compartilhar com vocês de um canal no YouTube que se chama Smarter Every Day, ou mais esperto, mais inteligente a cada dia. Ou Smarter Every Day, mais esperto, mais inteligente todo dia. E nesse vídeo, o personagem, o rapaz que narra o vídeo, ele encontra um desafio, que é pedalar uma bicicleta invertida. Ele é um adulto, não sei quantos anos ele tem, mas ele é um adulto. Ele tem um filho, e mais eu não sei a respeito dele ainda. Muito bem, durante esse vídeo ele explica o processo. A tal bicicleta invertida é o seguinte: ela é uma bicicleta cujo guidão teve as engrenagens alteradas e quando ele mexe o guidão para a esquerda, o pneu da bicicleta vai para a direita. Quando ele mexe o guidão para a direita, o pneu da bicicleta vai para a esquerda. E ele acha que aquilo vai ser muito fácil, subir na bicicleta, pedalar e seguir em frente. Olha, é só... Eu sei que a informação é... Eu mexo o guidão para um lado, ele vai andar para o outro. Ok, muito simples. Mas não é bem isso. E aí ele vai explicando o processo. O que acontece no processo dele de dirigir essa bicicleta invertida é uma evidência da neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele se adapta a muitas coisas, né? E essa adaptação é feita através dos caminhos que o cérebro trilha. Os nossos neurônios são interligados pelas sinapses. Se tiver alguém aí da medicina, por favor me corrija, mas até onde eu entendi isso, os nossos neurônios são ligados pelas sinapses. E quanto mais a gente estimula os nossos neurônios, mais sinapses são criadas. E existem 3 fases na nossa vida em que o nosso cérebro faz uma limpeza dos neurônios que não estão conectados a nada, né? Dos neurônios que não vão produzir lá grandes coisas. Essa primeira etapa acontece quando as crianças têm entre 2 e 3 anos. Não estão sendo usados aqueles neurônios, não foram ligados, plá, são eliminados. Depois acontece novamente entre os 7 e 8 anos e existe uma terceira etapa, que é quando a gente passa da adolescência para a fase adulta. E na realidade a gente não tem uma poda de neurônios nessa fase, mas esses neurônios são deixados para lá. E é por isso que, para as crianças, as coisas são mais simples de aprender, porque esse caminho, essa ligação entre os neurônios está acontecendo com muito mais intensidade, né? E nós, adultos, se a gente não criar esses caminhos quando a gente é criança, a gente não vai ter mais, a gente vai ter um trabalho muito maior para criar essas ligações. Isso acontece nesse vídeo.
Esse rapaz, então, ele se propõe a aprender a andar nessa bendita bicicleta invertida. E ele leva, praticando todos os dias, durante 5 minutos. Ele sabe, viu, gente? Ele sabe andar de bicicleta. Não é uma pessoa que não sabe andar de bicicleta. Ele leva durante 8 meses, durante 5 minutos, ao longo de 8 meses, é o processo em que ele leva para compreender, aí é que está a diferença, como é que funciona esse andar de bicicleta. 8 meses, 5 minutos todo dia. Ele leva para compreender como é andar de bicicleta. Ele sabe como é andar de bicicleta, mas ele não entende o mecanismo. O filho dele, que é uma criancinha, aparenta ter uns 6 anos, tá, gente, no vídeo. E esse menininho, em 2 semanas, anda com essa bicicleta danada. Isso significa, ele mostra isso para justamente demonstrar, perdão, ó, entrou um bichinho. Justamente demonstrar a neuroplasticidade, que é essa capacidade sensacional do cérebro se organizar, entender como é que funciona. É lógico, e aí ele mostra no vídeo, que acontece essa demora para nós adultos. Por quê? Porque essas sinapses já não são tão mais profundas ou tão mais eficientes quanto nas crianças. Isso é uma coisa muito interessante, né? Muito interessante. E isso se aplica, ou através desse exemplo, é que a gente consegue entender, por exemplo, por que uma criança aprende o inglês com muito mais rapidez, com muito mais naturalidade, com muito menos esforço do que um adulto. Eu não estou levando aí em consideração o que eu chamo de talento, tá, gente? A habilidade, porque a gente sabe que tem gente que tem habilidade, mais talento para as artes, mais talento para os idiomas, mais talento para a matemática. E eu não estou levando isso em consideração. Mas é por isso que a gente percebe que, de fato, é mais difícil para nós adultos. E eu me ponho junto com vocês porque eu sou uma aprendiz de francês suada. Eu levo muito tempo para aprender, para mim não é fácil. Várias coisas acontecem na vida e a gente interrompe o aprendizado. E isso tem reflexo na nossa sensação de, puxa, não estou conseguindo ir para frente. Mas se eu me esforçar, veja, esse rapaz, ele todo dia, durante 8 meses, ele se dedicou 5 minutos por dia para conseguir dominar a tal da bicicleta. Não, para conseguir compreender como funciona dirigir uma bicicleta. Tanto que depois no vídeo ele mostra a dificuldade que foi, rápida, ele não levou 8 meses, mas também a dificuldade que foi operar uma bicicleta normal depois. Por quê? Porque o caminho que estava lá desenhado no cérebro dele treinou tanto, ele estava treinado para dirigir uma bicicleta invertida. E aí, quando ele pegou uma bicicleta normal, demorou um tempo para ele poder lembrar de novo e entender, não, o processo que eu tenho que fazer é esse. O cérebro, então, desenvolveu esse caminho de compreender como funciona. É por isso que eu digo muito para vocês que a gente não precisa decorar o bendito do verb to be. Gente, para que tem que decorar? Eu tenho que saber como ele funciona. Uma vez que eu entenda como ele funciona, eu vou conseguir aplicar em qualquer situação. Para que eu preciso saber third conditional, mixed conditionals? Oh my goodness! A gente só precisa entender como funciona, tá? Agora, nós precisamos nos dedicar para isso. Porque o nosso cérebro está aqui, prontinho. Ele é uma máquina. Demora de fato mais para nós adultos. Demora mais. Justamente por causa disso, porque a gente tem que processar caminhos que a gente não processou quando a gente era pequeno. Então o processo é de fato mais demorado. Mas se a gente quiser, a gente consegue. So this video for today is to help you keep up your zest for learning, and I hope I see you again real soon. Have fun, have a blessed day.
and I see you soon. Bye bye!